Gostaria de convidá-la a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. E antes de passar... Vamos. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler até o versículo 45. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo, Gabriel, à cidade de Galileia, chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: "Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você." Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará." Então Maria disse ao anjo: "Isso não é possível, pois eu sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado o Santo Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filho. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível." Maria respondeu: "Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer." E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se apresentou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: "Você é abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando eu vi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhes disse." É interessante que esse mês de dezembro, que começou na sexta-feira, pode ser um mês de cansaço. Tem que participar de vários amigos secretos. Agora tem o amigo secreto ladrão, amigo secreto Jacó, aquele negócio todo. Você pode estar pensando: esse bar é do Porto Alegre, né? Eu vou ter que participar o Natal com a minha sogra, o Ano Novo na casa da minha mãe, os filhos vão ficar aonde? Preciso comprar presente para toda a galera, para todos os meus filhos e para os amigos secretos, e assim vai. Término de ano letivo, se você é professora ou professor, tem que fazer um monte de anotações, tem que preparar e planejar o ano que vem. Se você está no final da sua empresa, também é assim. Mas também pode ser um momento de alegria, quando nós somos chamados não só por aquilo que ouvimos, mas por aquilo que vemos. E vemos isso no decorrer da cidade, dia após dia. Você pode ser chamado a comprar, mas também você pode ser chamado a pensar no momento que se iniciou ou se inicia no dia 1º de dezembro. Mas também
eu penso que o mês de dezembro pode ser um mês de reflexão e compromisso. Porque nunca está tão vivo a mensagem do Salvador como nesse mês. Eu creio que outro mês ou outra comemoração que eu creio que ganha, mas está no pé de igualdade, seria a Páscoa. Mas você percebe que a Páscoa ela não tem todo o mesmo ambiente que nós colocamos para o mês de dezembro. E no mês que comemoramos o nascimento do Filho de Deus, Jesus, eis que uma virgem. E é interessante perceber os detalhes que aonde este anjo apareceu, a comunidade não passava de 30 a 40 famílias. Imagina uma comunidade de 30 a 40 famílias. Sendo que esta virgem chamada Maria foi prometida a uma família com 12 anos de idade, segundo os costumes da época. E alguns afirmam que ao receber a visita do anjo, ela tinha por volta de 14 anos. Imagina aí você com a sua filha de 14 anos. Alguns olharam, regalaram o olho. Mas foi o que aconteceu. Pode ser que eu tinha a concepção que já era uma mulher mais velha. Eu não sei, quando eu lia isso aqui, eu percebia, porque para mim é o comum, quem recebe a visita de um anjo, você vai ficar mais velha. Mas eu creio que não importa, o desafio é igual. E eu creio que o desafio é igual porque deu a Maria a oportunidade de decidir, de falar sim ou não para aquilo que o anjo, na verdade, Deus estava propondo à sua vida. E certamente a proposta que Deus tinha para a vida de Maria iria mudar o percurso, iria mudar a sua caminhada pelo resto da vida. Não só pelo fato de ser mãe. Eu sei que temos muitas mães aqui. Eu não fui mãe, mas eu sou pai. E quando os barrigudinhos aparecem, a nossa vida muda. Agora tudo tem um centro. Agora tem um propósito. Nossos filhos. Você perde a hora de dormir, a hora de comer, a hora de passear, a hora... O que ele falar, você está indo. Mas é muito realizador. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Se prepara, Rafael. É muito realizador. Mas uma peculiaridade aqui faz com que possamos entender que o filho de Maria não era alguém qualquer, mas ele era o Filho de Deus. Eu sei que parece meio contraditório, porque às vezes quando a gente ouve esta mensagem, a gente pensa, Maria, veio um anjo, recebeu a visita de um anjo, mas Maria nunca tinha recebido a visita de um anjo. Tanto que ela parou para pensar e ver o que o anjo queria dizer com tudo aquilo. Imagina você nesta cena onde você recebe a visita de um anjo. Eu não sei se ele vai ter 2 asas, uma espada flamejante, não sei. Eu não sei qual é a visão que você tem de anjo. Mas ela recebeu a visita do anjo com uma mensagem que mudaria toda a sua vida. E eu fiquei pensando, eu creio que nós recebemos muitas mensagens do anjo. E anjos que aparecem para nós e dão mensagem direcionada de Deus. Usando a sua palavra, usando pessoas, usando a própria situação, onde você tem a mesma postura de Maria. E você pode dizer sim ou não, perdoar a sua esposa, perdoar o seu chefe, perdoar alguém que lhe ofendeu, perdoar, enfim, assumir um compromisso do qual Deus lhe coloca nas mãos
e você entende que isso é algo que você tem que fazer, se retratar com alguém do qual você... E em ambiente familiar isso acontece com muita frequência, pelo menos com mais frequência do que a gente imagina, aonde você tem que se reconciliar e passar o Natal juntos. Aonde você tem que abrir mão do seu direito, do qual você acha que tem, e o anjo fala através da palavra e fala. E é interessante que, ao mesmo tempo que Maria, e eu creio que isso é verdade, Deus não obriga ninguém, Ele chama e convida. Ele não arromba a porta de ninguém. Eis que bato a porta, se abrires a porta do teu coração, eu entro e tenho comunhão. Você pode perceber o carinho e o amor que Deus tem por você e pelos seres humanos. Muitas vezes a gente tem uma visão totalmente errada de Deus, e é bom muitas vezes a gente se centrar e trazer à nossa memória que nós não adoramos e que a revelação desse Deus não é de um Deus qualquer. Mas como diz em 1 João capítulo 4, versículo 7, este Deus é Deus de amor. E como Ele é de amor? Porque Ele entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter a salvação, o relacionamento com Ele. E Ele vai dar a oportunidade de você dizer sim ou não. E o sim, como eu coloquei lá no nosso boletim, foi uma meditação que eu peguei de uma mensagem que eu estava lendo essa semana. O sim é o caminho para a vida. O sim é o caminho para uma restauração. Agora, vocês podem perceber que Maria, quando ouviu a mensagem, ela usou a sua capacidade de raciocínio. Por quê? Porque para ela era impossível, não somente pelo fato de que se isso acontecesse em nosso tempo, eis que você vai ser mãe. Mas como assim eu ser mãe? Eu não sou nem casada. Não, você vai ser mãe. Você vai ser mãe não é de alguém qualquer. Você vai ser mãe daquele que será eterno, daquele que é eterno, daquele que é chamado o Filho do Deus Altíssimo, daquele que será rei, como foi o rei Davi, e isso tinha muito fresco no coração de todo judeu, e o seu reino jamais se acabará. Maria colocou todos os seus conhecimentos teológicos que recebeu desde a infância, bateu com a informação que ela recebeu agora do anjo e viu, falou, impossível. Deus nos dá uma fé, e por isso eu creio que Ele deixou a palavra para que pudéssemos não somente crer em Deus pela emoção, mas usar o nosso raciocínio. Quando eu falo usar o raciocínio, eu entendo assim, não é para você se fechar e dizer e ficar totalmente cético contra as mensagens que Deus lhe põe nos ouvidos, ou no seu ouvido ou no seu coração. Mas é para você pensar naquilo que Deus está falando e todas as implicações que isso acontece. E a resposta de Maria foi uma resposta, não foi uma resposta onde criou um muro ou criou para acabar o diálogo. Ela falou, como é que pode? Eu não sou virgem, certo que eu estou para casar. Abriu um diálogo. E eu creio que isso é outra coisa que devemos fazer. Muitas vezes quando Deus nos apresenta a sua mensagem, nós devemos colocar diante dele as nossas dúvidas. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, o Senhor sabe o tanto que esta pessoa feriu o meu coração.
Você sabe, Senhor, o tanto que foi injusto a atitude do meu patrão, ou do meu emprego, ou da maneira como agiram comigo, não me valorizaram. E eu que dei muito daquilo que eu tenho para que aquela empresa fosse, chegasse até onde está. No meu relacionamento, o Senhor sabe quantas vezes eu já perdoei minha esposa, ou vice-versa. Senhor, é impossível. O Senhor sabe que o coração daquele homem ou daquela mulher é duro demais. Ele não vai. E aí, o anjo, em resposta à pergunta, às dúvidas, o anjo lhe coloca o quê? Coloca uma prova, uma evidência. Sabe a tua parente Isabel, Maria? Ela está grávida, já do 6º mês. Era algo que era muito... ela sabia disso. E o anjo vai em detalhes dizendo, olha, tinham muitos que diziam que ela não poderia ser grávida, não poderia ficar grávida. Já era avançada de idade, já era velha, mas a resposta que muda tudo. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossível. Coloca diante de Deus aquilo que está perturbando o seu coração, sabendo que se Deus não muda a situação, porque muitas vezes Deus não muda, Ele vai mudar o seu coração e vai lhe dar forças para conviver e caminhar com toda a força que vem de Deus para cumprir a sua vontade na sua vida. E eu creio que isto é algo que acontece. Muitas vezes algo que eu já li e eu falava, para Deus nada é impossível. E eu não via a situação mudando. Mas primeiramente Deus, eu creio que Deus quer mudar o nosso coração. E sabe que quando Deus muda o nosso coração, se a situação externa mudar ou não mudar, você continua com o seu coração no Senhor. Se mudar a situação, amém. Eu quando vim de Porto Alegre para São Paulo, praticamente é uma piada de tiozinho, tá? Adolescentes me perdoem. Eu vim com uma mão atrás, outra na frente, né? Fui morar na casa da minha sogra. Imagina, depois de 15 anos, se eu não me engano, os pais dela recebendo a filha de volta, mas só que tinha uma bagagem, um marido e mais 2 filhos. Para Denise foi E não somente para Denise, se a gente pensar de maneira sem Deus na parada, a gente percebe que, e a gente tem a comum conclusão, que humilhação. Estou voltando para a casa do meu pai agora, com um marido e 2 filhos, e tudo para resolver. E por 8 meses a situação não mudou, mas Deus mudou o meu coração, o nosso coração. E depois, um tempo agora, a Denise até agradeceu, falando que foi o tempo que, recentemente, os pais dela morreram, e uma das coisas que ela compreendeu foi que aquele tempo foi um tempo onde ela teve de maior convívio com seus pais. Outro episódio, quando você se acostuma a andar de carro, andar de ônibus é difícil, né? Ainda mais quando você tinha que cumprir uns compromissos sociais de voltar para a casa da sua sogra, do seu sogro, levando os seus filhos para almoçar junto, e pegar o trem, pegar o ônibus, depender de alguém. Eu ficava orando, Senhor Jesus. Eu não tinha nem emprego ainda, mas vamos lá. Deus mudou o meu coração. Ganhei uma bicicleta, andava para cima e para baixo, graças a Deus que eu trabalhava aqui na IBAB. E sem esperar, Deus me deu um carro de presente. Foi assim, como?
mas Deus mudou primeiro o nosso coração. E tem sido assim. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas saiba de uma coisa: Deus quer mudar primeiro o seu coração. E saber que o Deus do impossível habita em você. O Deus que é perfeito, que é o Filho de Deus, habita em você pela graça e misericórdia dEle. E Ele quer desenvolver em você, pela obra do Espírito Santo, quer desenvolver em você algo que é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Sabe o que é? Ser parecido com Jesus. Agora, quando Maria disse sim, ela não disse sim assim, ó, incompleto. Mas ela disse sim integralmente, ela entrou de cabeça. Tanto que a resposta dela foi algo que devemos sempre ler e devemos sempre lembrar. Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Imagina uma moça de 14 anos entendendo nesse processo de diálogo com um anjo, entendendo as evidências, usando toda a sua capacidade de raciocínio, mas exercendo fé naquilo que o anjo lhe havia dito. E ela falou: olha, me rendo, eu sou uma serva, que seja feito conforme a vontade de Deus. Eu creio que essa atitude é algo que nos pega mais, porque muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu completo, se o meu marido mudar de atitude, se eu receber um abono no fim do ano, se a minha situação mudar, se... E nós comumente colocamos um sim como algo que nós reivindicamos para cumprir a vontade de Deus. Só que eu creio que nós esquecemos de quem nos dá a ordem. Não é alguém qualquer, é o Deus eterno. E a atitude de Maria deve ser algo que seja para nós um referencial. Senhor, é difícil, é impossível aos meus olhos, eu não vejo como isso pode acontecer, mas seja feito conforme a tua palavra. Eu queria dar um tempo agora, aproveitar esse ambiente que Deus nos deu. O que Deus tem falado ao seu coração? O que Deus, através de um anjo, ou mencionando a palavra, tem pedido a você e você tem relutado? E eu queria convidá-lo nesse momento a falar com Deus e colocar diante de Deus. Eu sei que o momento é pouco, mas você pode colocar as suas dúvidas, mas por um ato de fé eu gostaria de convidá-lo a se render e falar: Senhor, é impossível para mim, é muito difícil, mas que seja feita a tua vontade. Ou se você está num processo do qual você assumiu um compromisso com Deus, e é realmente difícil, porque a gente não dimensiona o que vai acontecer depois, como foi com Abraão, como foi com outros que pela fé obedeceram a Deus. E às vezes a gente tem a mania de voltar para trás e colocar Deus: ó, eu abandonei minha família, eu abandonei minha carreira, ó lá, hein, vê o que você vai fazer comigo. Eu queria convidá-la a não olhar para trás, mas olhar para frente. Falou: eu te dou graças, Deus, porque o Senhor tem falado ao meu coração. E eu queria convidá-la, nós teremos um momento para que você assim exerça isso e se coloque diante do Senhor. Vamos aproveitar esse momento.
Senhor, primeiro perdoa os nossos pecados, Pai. Pecado de dúvidas, mas dúvidas não honestas, dúvidas que menosprezam, diminuem o Teu poder. Dúvidas, Pai, que passam a ser verdades em nosso coração e que norteiam as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós diminuímos o Teu poder, diminuímos o Teu amor, diminuímos a Tua graça, a Tua misericórdia. Diminuímos quem Tu és, Pai, não muitas vezes falando, mas pelas nossas atitudes, Senhor Jesus. Ó Senhor, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes não assumimos compromissos que o Senhor bondosamente nos dá, nos revela, porque nós achamos impossível. E no fundo nós queremos continuar controlando as nossas decisões. Mas te agradecemos pela Tua palavra que nos revela que o Senhor é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Que o Senhor não desiste de nós, Pai, e que o Senhor sempre nos chama pelo Teu amor para estarmos mais perto de Ti, para andarmos contigo, para deixar que aquilo que o Senhor colocou em nós, que é o Teu Espírito, que é o Jesus que habita em nós, se manifeste e produza frutos que permaneçam. Ó Pai, Te louvamos. Ó Senhor, e que o Senhor esteja com aqueles que hoje assumiram um compromisso contigo de Te obedecer e de colocar-se nas Tuas mãos, apesar das dúvidas, reconhecendo que Deus é Deus, e se abrir para Ti, para ser mudado por Ti. Ó Senhor, esteja com o coração desses. Sustenta, Pai, e na medida daquilo que faz a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, responde às perguntas. E para aqueles que estão na caminhada, já assumiram compromisso e tem sido difícil, Pai, sustenta, Pai, revigora as suas forças. Assim como Maria, Senhor, possamos pensar, possamos colocar diante de Ti as nossas dúvidas, mas confiar totalmente na Tua graça, no poder do Deus de graça e de amor, e entregando a nossa vida a cada dia assim, e dizendo: faça, Senhor, na minha vida conforme a Tua vontade. Ó Senhor, assim Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.